Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Lavouras Lucrativas. O nosso foco aqui é sempre aumentar o lucro por hectare através de soluções inteligentes no agronegócio. Hoje nós vamos abordar um tema que impacta diretamente o produtor de milho, né? E tanto no verão quanto na segunda safra é um tema muito comum, que são as principais deformações da espiga, as causas e como você pode evitar ter essas deformações, perder rentabilidade, né, lucratividade do seu negócio. Então fica até o final do vídeo, são apenas 5 causas, de 8 a 10 minutos aqui, a gente já esclarece para você e você sai com essas informações, seja você profissional ou agricultor, tá? Existe um passo a passo que ocorre durante o manejo que gera essa deformação, e essa deformação vai ser vista só lá no final. Bom, primeira delas, espiga presa. O que acontece, né? A espiga não consegue sair ali da palha, então ela fica ali dentro, realmente presa, não se forma, deformada, e ela tem justamente um impacto na produtividade por ela não conseguir ser polinizada. Você tem só ali a espiga presa dentro da palha e não tem grãos formados, tá? Principais causas: um déficit hídrico no pendoamento, em VT. Sabemos que 15 dias antes do pendoamento e 15 dias depois você tem um pico ali de necessidade hídrica da cultura do milho, cerca de 9 milímetros ao dia, né, de consumo. Ou um excesso de etileno, então um distúrbio fisiológico aí. E pode estar ligado ao balanço de potássio, tá? Regulação osmótica, ativação enzimática. Então tem um excesso de etileno. O que você precisa saber é que esse distúrbio fisiológico também pode acarretar nessa situação da espiga presa. Então, em termos de soluções práticas, tem como você ajustar, se você conseguir, né, irrigação nessa época. Então isso aí para ambientes irrigados. Se não conseguir, você tem como corrigir o potássio no perfil, estruturando esse nutriente e às vezes atenuando o efeito aí de espiga presa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para você que está assistindo o vídeo um PDF com as descrições, né, dessas deformações aí de forma bem simples e resumida, tá? Não é algo que você, vamos dizer assim, como se fosse um livro, mas é algo que você pode consultar para você entender cada um desses aspectos, mas de forma resumida, mais uma vez falando. Mas você não vai ter dificuldade de achar ali o que você precisa, não. Segundo ponto, silk balling. O que é isso? O enrolamento do estigma, né, do cabelo da espiga. Então ele tem um acúmulo ali muitas vezes na ponta, ele enrola, não consegue sair da espiga e aí você não tem a formação, aqueles estigmas não são fecundados, você não tem a formação dos grãos na ponta da espiga, às vezes até do meio para frente você já não consegue ter essa formação. O que acontece? Usualmente deficiências nutricionais, principalmente boro no florescimento, estresse hídrico já na primeira etapa do reprodutivo, R1. A gente precisa também avaliar a questão dos produtos com adjuvantes não iônicos, coisas do tipo, que podem também acarretar esse silk balling, mas usualmente são esses dois fatores: estresse hídrico, uma oscilação muito grande de temperatura, da amplitude térmica, e a questão do boro no florescimento aí. Um manejo nutricional de boro vai fazer diferença e uma irrigação ou uma proteção contra essa oscilação muito grande de estresse hídrico. Usualmente, quando você tem boas chuvas, você não tem uma oscilação muito grande da amplitude térmica, então vai te ajudar. E você sempre pode avaliar se é silk balling, mesmo com a espiga já seca. Você abrindo ela, você vai ver se aqueles cabelos não conseguiram sair, acabaram se enrolando ali dentro e aí não formaram os grãos. Por quê? Porque você pode ter uma chupeta oriunda de um déficit hídrico ou da deficiência de boro, tá? Então pode ser que você confunda ali com silk balling, mas é simples de identificar, tá bom? Multispigamento, terceiro ponto. Multispigamento. Lembrando que vai ter um PDF aí para você que está aqui no nosso canal para você baixar e poder ver tudo isso que eu estou falando na aula. Até se você quiser baixar antes e acompanhar na aula, é bacana. Espigamento, as plantas formando várias espigas pequenas, né? Muitas vezes é comum de ver no campo, ou como se fosse um buquê ali, muitas espigas numa mesma planta. Você tem cultivares que são hiperprolíficas, né? Então você tem prolificidade, mais de uma espiga. Você tem um excesso de nitrogênio, pode ser um fator também, um crescimento muito desequilibrado, e você precisa atrelar essa adubação de nitrogênio com fósforo e potássio para que você favoreça um equilíbrio na planta, tá? Então é muito importante que você realmente consiga ter esse equilíbrio na planta para você não ter a questão do multispigamento. Uma adubação balanceada com fósforo e potássio, uma densidade de semeadura correta, ou seja, população de plantas, tá? E para você evitar essa questão desse multispigamento, que também é um distúrbio fisiológico, você precisa de um equilíbrio entre nitrogênio, fósforo e potássio, um equilíbrio entre os produtos, né, os defensivos que você aplica, às vezes ali em aplicações com vários produtos sistêmicos, não sistêmicos, iônicos e não iônicos. Isso tudo pode causar um
distúrbio na planta e o multispigamento, tá? Chupeta, que aí é a questão dos grãos não formados na ponta da espiga e aí pode ser grãos incompletos ou falhados nas pontas. Por quê? Primeiro, déficit hídrico após R2, e aí eu vou trazer uma informação bacana aqui no roteiro do vídeo para vocês, é que mais da metade da espiga é formada ali em R2 para frente. Então você tem uma necessidade muito grande de água, de nutrição naquele momento, tá? Para fecundação, na polinização da espiga e você ter os grãos ali bem formados. Deficiência de potássio e boro pode impactar bastante nessa chupeta aí também. Um déficit hídrico, deficiência desses nutrientes de potássio e boro pode impactar na não formação dos grãos ou na formação e no não enchimento desses grãos. A solução prática é o fornecimento de boro e potássio, para que você não tenha essas deficiências. Pode ser feito também um complemento foliar estratégico de potássio e boro pré-pendoamento. E o restante é questão do clima, se ter disponibilidade hídrica. Tá joia? Vamos para outras deformações que são diversas aqui. A gente está falando de herbicidas, fungicidas, inseticidas, aplicações misturadas, adjuvantes, etc., que podem ser efetuados no momento errado, e aí principalmente após V4, após V6, você tem um momento onde a planta está em intensa divisão celular, está em formação de número de fileiras ou grãos, ela está alocando aquilo ali, você faz uma aplicação onde às vezes você inibe a divisão celular ou você causa uma desordem fisiológica na planta e você vai refletir na espiga. Então você forma ali na base ok, depois a espiga se deforma, existe uma desordem nos grãos, encurta a espiga, não forma até o final, tem menos grãos por fileira, não se formam todos os grãos, você pode ter vários problemas. Uma das coisas que pode acontecer também, síndrome do grão translúcido, onde você vê que o grão não se formou e ele fica transparente, então ele não vai encher da maneira que poderia e às vezes você também vê uma má formação na espiga, tá? Por que acontece isso? Principalmente a aplicação de sulfonilureias após V4, glifosato após V4 ou V6, V8, eventualmente de uma correção de plantas de difícil controle. Aplicação de hormonais também, né, 2,4-D, o próprio dicamba, em estágio sensível, né, fenológico da planta. Deficiência múltipla de nutrientes, então pode ser excesso de um, falta de outro. Boro, potássio, enxofre, magnésio, nitrogênio em excesso. E você precisa entender o que houve para que você corrija esse erro. Em síntese, não aplique fungicidas com grandes misturas associada a herbicidas V4 para que você não tenha esse problema na espiga. Primeira coisa. A questão dos fungicidas é mais lá próximo a VT, onde você pode ter, né, algum tipo também de deformação, mas principalmente, pessoal, híbridos mesmo que sejam tolerantes aos herbicidas, eles vão ter um impacto negativo após V4, V6, tá? Isso com certeza vai ter um impacto na sua produtividade, mesmo que seja oculto em termos de visual, tá bom? Dois pontos que eu quero trazer para vocês. Avaliem sempre no campo, por exemplo, quando vocês quiserem ver que o silk balling aconteceu, abra a espiga, realmente entenda ali se foi problema na polinização, se não foi, se foi na preparação da planta. A questão da chupeta, né, pode acontecer, principalmente se faltou água, boro, potássio, você avalia também de acordo com o seu contexto, porque o que você vê na espiga é o retrato do que ocorreu meses atrás na lavoura. Então, entender esses sinais é a melhor maneira de você corrigir o seu próximo ciclo. Uma conclusão para vocês, lembrando que o PDF vai estar aqui embaixo para você baixar, é a formação perfeita da espiga começa no manejo nutricional e na aplicação correta dos herbicidas, cedo, se possível antes de V4. Depois, a prioridade do seu pré-pendoamento é a nutrição e não a aplicação de vários fungicidas, inseticidas. E por último, o equilíbrio entre os nutrientes, a gente está falando muito de boro, de potássio, de enxofre, até de nitrogênio na quantidade correta, é essencial para que você tenha uma espiga bem formada, cheia e que dê peso de grãos. Obviamente, um fator que a gente não controla é a questão da água, mas os que a gente controla precisamos fazer com excelência. Outro detalhe é a questão do diagnóstico, sempre avalie. Eu vou deixar para vocês também o PDF aí para que você tenha facilidade de identificar a campo e aplique esse conhecimento para que você tenha excelência na sua lavoura e o que a gente busca que é aumentar o lucro por hectare, construindo uma lavoura lucrativa, tá bom? A gente vai no próximo vídeo tratar de outras estratégias, espero que você tenha gostado aqui e até lá. Eu quero que você se lembre que lavouras lucrativas são construídas com execução estratégica e conhecimento, tá? Então se você gostou, clica aqui, se inscreva no nosso canal e deixe um gostinha, um gostei, para que a gente se veja com mais frequência e esse vídeo chegue a mais pessoas.
Muito obrigado pela sua atenção. Baixe o PDF aqui, depois me diga nos comentários o que você achou. Se você gostou, clique aqui no gostinha e deixe a sua contribuição. Um abraço.